Até parece que não, mas as autoridades do Brasil e de todas as áreas estão com medo do povo. Se for, entre aspas, inocente, que experimente pelo menos os mesmos 580 dias de cadeia que Lula aguentou. Por que eu estou escrevendo essa matéria? Na sequência dos fatos dos últimos anos, ao que parece não é tão difícil de acreditar. As autoridades do país estão com medo de assumirem seus papéis e agirem de acordo com o que determina cada caso. Na época do julgamento da prisão do ex e atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros da Suprema Corte demonstraram medo em não sentenciar a decisão proferida pelo então juiz Sérgio Moro sobre o escândalo da Lava Jato. Lula foi preso, segundo especialistas em marketing, com a aquiescência do STF, que preferiu não enfrentar as reações das ruas. O que é que eu estou dizendo? O Lula foi preso. O Supremo Tribunal Federal, ele deu o direito ao ex-juiz Sérgio Moro a condenar e mandar prender. Não foi o Supremo Tribunal que mandou prender, mas o Supremo Tribunal poderia evitar a prisão. Não fez. E, segundo os especialistas de marketing do Brasil, os homens que lidam com pesquisas profundas, não houve reação do Supremo Tribunal Federal com medo da reação do povo nas ruas. Depois desse veredito, que se transformou em uma nova oportunidade de julgamento em, abre aspas, erro crasso, fecha aspas, do Judiciário de Curitiba, revertendo toda a culpa para o julgamento em justiça indevida ou incompetente para julgar Lula, e sem o medo das ruas, foi solto e candidato a presidente da República, sagrando-se eleito para o 3º mandato. Desdobrando esse segundo parágrafo, o que é que eu digo? Que depois de 580 dias de prisão, o Supremo Tribunal Federal, advertido que foi pelo advogado do presidente Lula e por grande maioria da parte jurídica do Brasil, dizia que o julgamento foi feito em uma justiça imprópria, a justiça de Curitiba. E aí retira-se todo o processo, o Lula é solto, passa-se a imagem de que ele é inocente, mas para os juristas do Brasil inteiro, ele não é inocente, apenas o processo foi retirado para ser enviado para outra corte competente, que seria São Paulo ou Brasília. O que vale é o que prevalece. Lula foi eleito presidente para o 3º mandato e aí está comandando o país. É nesse patamar que eu digo que, agora fazendo uso da previsível resposta das ruas sobre a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os formadores de opinião, marqueteiros contratados, fazem ferver o caldeirão das opiniões por meio de pesquisas para mais uma vez dobrar o judiciário ao comando das vozes das ruas. Por quê? Fizeram pesquisa em Alagoas, 52% dos alagoanos são contra a prisão de Bolsonaro. Fizeram pesquisa em São Paulo, não sei quantos por cento. Ou seja, vão encontrando capilaridades de opiniões, sempre dizendo o que deveria acontecer segundo a sociedade. E a sociedade tem um poder contra determinadas situações, não para todas, porque no Brasil a gente tem uma característica. Preso de fato somente 3 P's. Que não é de político, é de pobre, preto e da coitada das prostitutas, né? Aí a gente fica perguntando, peraí, por que fazer pesquisa para saber se pode prender ou não? O que determina a prisão é o tipo de crime praticado, e não o interesse de uma sociedade dividida como está o Brasil até hoje. 52% dos alagoanos não querem a prisão de Bolsonaro. Mas quanto foi o resultado da eleição? 51%, 52% contra 49%, 48%. Pô, peraí. Se for continuar nesse ritmo, o judiciário está julgando o quê? A opinião pública ou o tipo de crime cometido pelo criminoso? É este foco que eu quero que essa matéria entre como reflexão para o povo alagogipe pelas ondas do rádio e para o Brasil inteiro pela internet, pelo Penedo FM Play. E aí eu digo o seguinte, se quem finalmente for julgar criminosos do colarinho branco for a sociedade civil organizada por meio de pesquisas antecipadas, que fechem todas as instâncias do judiciário e botem o bloco nas ruas para desmoralizar ainda mais a um país cuja a moral, neste aspecto,
está toda enterrada na lama. Essa é a minha chamada para a reflexão desse tema tão profundo que é o que está acontecendo com o judiciário do Brasil. O judiciário do Brasil está de que forma? Doente? Quando você lê matérias sobre a credibilidade do judiciário, as matérias dizem o seguinte, que hoje o judiciário brasileiro está com um maior descrédito entre as instituições. Em primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros, ou os bombeiros militares. Lá vem e aí vai caindo em forma de cachoeira e lá abaixo, lá no final, é que aparece o judiciário colado com a classe política. Eu posso estar errado, mas eu estou refletindo e repetindo e reverberando o que é um fato. A classe política e a classe do judiciário não está de bem com a população. A população fica em eterna dúvida do que vai acontecer quando se diz prenderam fulano. Diz, rapaz, como? Não, foi por causa do crime e tal. Ah, teve audiência de custódia, já foi solto. Isso é para crime de morte e todo tipo de outro crime, que o de morte eu considero um que não deveria ter audiência de custódia alguma. Bom, mas essa é a minha opinião, professor Raul, professor de física, de matemática, e que apenas tem vontade própria e escreve sobre o que ele pensa há 45 anos.